O médico pediatra Fernando Cunha Lima, acusado de abusar sexualmente de crianças e adolescentes, foi transferido de João Pessoa para a cidade de Recife, em Pernambuco. Ao vivo, eu vou trazer a repórter Thaís Aureliano para concluir essa informação. Traz aqui na tela. É com você, Thaisa. Oi, Washington. Pois é, um caso importante, de repercussão aqui social para a gente. Depois de 4 meses que o médico pediatra Fernando Cunha Lima estava foragido, ele foi preso ontem na cidade de Paulista, região metropolitana de Recife, aqui no vizinho estado de Pernambuco. Foi trazido aqui para João Pessoa, ficou na central de flagrantes da Polícia Civil no bairro do Geisel e lá permaneceu até a meia-noite, quando foi transferido para Recife para a realização da audiência de custódia daqui a pouquinho, a partir de 1h da tarde. Após essa audiência de custódia, ele deve ser encaminhado novamente aqui para João Pessoa para que a Justiça paraibana determine então a manutenção da prisão preventiva que já tem decretada contra ele. Lembrando que o médico pediatra Fernando Cunha Lima foi preso acusado de abusar de crianças e adolescentes no consultório particular. Quem acompanhou ontem todo esse desenrolar dessa história, da prisão, da chegada dele na central de polícia, foi a repórter Lunara Moreira. E a gente acompanha agora a matéria dela. Veja. Houve um pequeno problema técnico com a nossa repórter, mas, meu caro abençoado, eu quero aqui fazer um registro. No programa passado, nós solicitamos aqui uma providência por parte de animais que estavam soltos nas ruas de Santa Rita. E graças a Deus, com o trabalho do Ministério Público, a doutora Miriam, eu quero aqui deixar aqui o meu registro de agradecimento, porque antes de que pudesse acontecer qualquer tipo de tragédia, o Ministério Público, que é um guardião da sociedade, aí terminou agindo e orientou, recomendou ao município de Santa Rita que possa efetuar a apreensão desses animais. Santa Rita já tinha um trabalho como esse e agora, respaldado pela Justiça, fica mais fácil ainda. Então, um trabalho conjunto do Ministério Público, a doutora Miriam, fica aqui os nossos agradecimentos em nome da sociedade e eu tenho convicção de que a Prefeitura de Santa Rita vai cumprir o papel orientativo do Ministério Público para poder atender a comunidade. Doutora Miriam, meus parabéns, que Deus a ilumine. Olha, a Nara Moreira, ela ontem fez a cobertura completa deste fato ocorrido ontem da prisão do médico Fernando Cunha Lima. Na tela. O pediatra Fernando Paredes Cunha Lima foi preso na manhã desta sexta-feira na cidade de Paulista, em Pernambuco. Ele é acusado de estuprar 6 crianças e estava foragido desde 5 de novembro de 2024. Quando chegou à central de polícia em João Pessoa, na Paraíba, o médico falou com a imprensa e afirmou que ficaria apenas 2 dias preso. Agora, com a minha doença, eu não vou ficar preso. O senhor tem certeza que não fica preso? Tenho certeza, eu vou ficar só 2 dias só. Em coletiva de imprensa, a Polícia Civil detalhou a operação que prendeu o pediatra. Uma operação após muitos dias contínuos, ininterruptos lá na capital pernambucana, e ele sempre, isso vale frisar, mudando de imóvel, mudando de endereço, com o intuito de burlar a legislação, de não se apresentar e de fugir da justiça paraibana. Esse é um momento importante. Por quê? Porque a gente consegue dar uma resposta para a sociedade e consegue colocar à disposição do Ministério Público e do Poder Judiciário para que seja feita a justiça como é feita para todos e não para determinadas classes da nossa sociedade. E a gente consegue, nesse momento, um crime que começou sendo investigado dentro da Polícia Civil e agora a própria Polícia Civil paraibana consegue tirar de circulação esse cidadão que aterrorizou muitas famílias. O delegado Rafael Bianchi, do Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas da Polícia Civil e responsável pela operação, explicou que as buscas começaram em janeiro deste ano. No mês de novembro, quando ele foi
foi decretada a prisão, ele já foi considerado foragido. A Polícia Civil, junto com o GAECO, eles fizeram uma busca e apreensão numa residência na cidade de Recife, no bairro Casa Forte. Nesse local, a filha dele reside, mas o foragido não estava mais lá, apesar do celular dele e da esposa estarem lá, nesse imóvel, né? A partir daí, foram feitas algumas diligências, só que estava muito difícil angariar informações. Nesses últimos 15 dias, nós conseguimos algumas informações de inteligência, e para apurar corretamente isso, precisa da equipe de campo. Então nós montamos algumas campanas em alguns pontos de interesse em Recife, inicialmente em Recife, e depois conseguimos identificar um segundo ponto de interesse na cidade de Paulista, ali pertinho da capital. O médico foi auxiliado por pessoas que o ajudaram com alimentação, compra de remédios e aparelhos celulares. Algumas pessoas haviam visualizado a senhora em farmácias, padarias, só que nos últimos dias, devido à repercussão na imprensa, eles começaram a não sair mais do imóvel, então dificultou muito o nosso trabalho. Mas, como nós tínhamos identificado um rapaz que fazia a logística de entregando alimentação, medicação, roupa no imóvel, nós fomos até a residência desse rapaz, montamos uma campana, conseguimos identificar qual era o carro que ele utilizava e seguimos esse carro. Nós identificamos que ele sempre parava num imóvel, num prédio residencial, descia com algumas sacolas e fazia a entrega desses mantimentos nesse imóvel. Só que esse imóvel haviam muitos blocos, né? Então nós precisávamos com cautela apurar qual era o bloco. Quando hoje nós conseguimos identificar qual era o bloco, nós entramos nesse imóvel e conseguimos identificar também um apartamento. Ao chegar no local, nós chamamos pelos moradores. A esposa do foragido abriu a porta, achando que era algum vizinho, algum parente, algo do tipo. Assim que ela abriu a porta, como o imóvel é muito pequeno, nós conseguimos visualizar um médico sentado no sofá. Então aí nós demos voz de prisão. A esposa não impediu a entrada da polícia e assim efetuamos a prisão e concluímos nosso trabalho. Fernando Paredes Cunha Lima é réu por estupro desde agosto de 2024, quando a Justiça da Paraíba aceitou a primeira denúncia contra ele. Após a primeira denúncia, uma série de vítimas começaram a procurar a Polícia Civil, inclusive uma sobrinha do médico, que teria sido vítima de abuso em 1991. O primeiro pedido de prisão preventiva foi formulado pela então delegada à época, da Unidade de Repressão aos Crimes contra a Infância, doutora Isabel. O primeiro pedido foi no final do mês de julho. O primeiro pedido de preventiva em desfavor do médico foi formulado no final do mês de julho. Pedido esse que foi negado pelo judiciário. Em seguida foram formulados novos pedidos, da mesma forma indeferidos. O inquérito foi finalizado. Aberto um segundo procedimento já com novas vítimas, onde reiteraram seus pedidos de prisão contra o investigado, contra o médico. Esse pedido, de fato, conforme é de conhecimento de todos, esse mandado só foi expedido quando chegou em grau de recurso pela Câmara Criminal, de forma unânime, no final do mês de novembro, quando, enfim, depois de vários pedidos reiterados da autoridade policial, tanto em relação ao primeiro inquérito, como em relação ao segundo procedimento, indeferidos, de forma recorrente, quando, enfim, a Câmara Criminal expediu o mandado de prisão preventiva final de novembro. É bom que se destaque todo esse cronograma de julho até novembro. Desde o início das investigações, a polícia e o Ministério Público Estadual pediram a prisão do médico em 5 ocasiões, mas todas foram negadas. Mas, desta vez, os desembargadores da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba acataram de forma unânime o pedido de prisão preventiva. No primeiro processo, já houve encerramento da fase de instrução. As testemunhas de acusação foram ouvidas, as testemunhas de defesa, o réu foi interrogado e as vítimas foram ouvidas e prestaram depoimentos fortes, confirmando e reforçando tudo que foi dito na esfera policial. Então as vítimas, tanto na esfera policial quanto na esfera judicial, confirmaram os abusos. E no entendimento dos tribunais superiores, em casos de violência sexual, a palavra da vítima tem uma especial relevância, porque, em regra, esses crimes são praticados sem a presença de outras testemunhas.
E no caso, as vítimas foram sempre uníssonas, foram sempre com depoimentos firmes no sentido de que houve o abuso sexual. Para a delegada Andrea Lima, todo e qualquer crime de abuso sexual deve ser denunciado e o autor punido. A importância da Polícia Civil nesse momento, da delegada de polícia, foi fundamental, né? Na celeridade que teve o procedimento. O primeiro inquérito não foi nem 20 dias e emendando o segundo inquérito, foi menos de 30 dias entre a primeira denúncia e o final do segundo inquérito. O abuso sexual, ele deixa marcas para o resto da vida. Né? E é aquela coisa assim, a gente não tem ainda muitos casos que são subnotificados. Nós temos uma demanda hoje na Delegacia de Repressão muito grande. Temos um atendimento diário constante, realmente um público enorme. A grande maioria dos crimes, eu digo assim, eu acho que 80% a 90% dos crimes são denúncias de abuso sexual. A notícia da prisão do médico foi recebida pelas vítimas com alívio, mas também com preocupação. Recebemos com imensa alegria essa notícia da prisão do réu Fernando Paredes Cunha Lima, mas sabemos que ainda não é o momento de cantar a vitória, baixar a guarda, né, uma vez que diante do posicionamento da Justiça da Paraíba, quando foi postergado por tanto tempo a decretação da prisão preventiva do réu Fernando Paredes Cunha Lima, existe um novo pedido, né, pela defesa do réu para que ele possa responder ao processo em prisão domiciliar. É evidente que o réu ele não pretende cumprir qualquer pena que seja imposta, né, referente às dezenas, talvez centenas de crimes que ele cometeu, e esperamos que a Justiça Paraibana não permita esse posicionamento, até mesmo porque no momento em que ele foi apresentado aqui na Polícia Civil, ele já disse e debochou que não passaria mais de 2 dias preso. Então, se for posto em liberdade, seja em prisão domiciliar ou com cautelares restritivas de direito, é evidente que ele vai novamente foragir e todo o trabalho de 4 meses que foram efetuados pela Polícia Civil, pelo Ministério Público, por meio do GAECO, será totalmente em vão. Doutor Fernando, eu sei que o senhor não vai estar me assistindo porque o senhor está preso. O senhor não está me assistindo, mas acredito que muitos amigos seus estejam acompanhando. Primeiro eu quero separar uma coisa da família, dos filhos, netos e os homens de bem da família do doutor Fernando, que não tem nada a ver com os atos dele. Pelo contrário, aonde você souber que tem uma familiar dele, vamos tratar de forma muito respeitosa, porque eles não podem de maneira alguma sequer responder em nada. Pelo contrário, eles estão envergonhados com toda essa situação e não tenho dúvidas. Segundo, doutor Fernando, o senhor foi um homem que tem uma história na pediatria. O senhor tem uma história de vida com diversas pessoas que me procuraram ontem que tiveram seus filhos que passou pelas suas mãos. E de repente o senhor com 81 anos de idade terminar sua história tão melancólica desse jeito. Eu lamento profundamente pelo mal em sendo comprovado da forma que já foi delatado pelas vítimas do senhor. O senhor acabou com a sua vida, com a sua reputação. Terceiro ponto, o senhor não pode subestimar, de hipótese alguma, a justiça do nosso estado. Se eu dizer que não passa 2 dias preso, aí não. O senhor não pode subestimar nem a daqui, nem de Pernambuco. Porque quem erra, quem paga, tem que pagar pelo erro. Infelizmente, lamento profundamente a situação que o senhor está vivenciando agora e lamento também pelas vítimas que, segundo o relato feito e pelo inquérito que foi apurado, estejam também passando. O senhor precisa pagar pelo crime que cometeu na sua história. Eu lamento profundamente que o senhor tenha que pagar uma cena tão deplorável, tão deprimente dessa que o senhor está vivenciando agora. Olha, hoje é dia